Segunda-feira, então vamos à nossa atualização semanal de Oscar. Claro que eu continuo falando de Oscar durante a semana, vai sair vários cortes da live que já vem saindo desde o final de semana. Para quem não quer pegar a live completa, eu divido em alguns cortes com alguns temas específicos. Para quem quer acompanhar a live completa que a gente fez semana passada, também tem o timestamp ali na descrição. Final de semana importante, final de semana com o prêmio do Sindicato dos Roteiristas, um pouco menos importante, já explico por quê. E, um pouco mais importante, o prêmio do BAFTA. Não tão importante assim, mas ainda assim tem a sua relevância. E agora, mais uma vez, a gente vê a corrida do Oscar ficando um pouco mais embolada, né? Então, se semana passada era a Nora é o grande favorito, ganhou PGA, ganhou DGA, agora ganha o prêmio do Sindicato dos Roteiristas, o BAFTA dá uma embolada nesse jogo, assim como no final de semana vai ter o SEG que pode dar mais uma embolada nesse jogo. Calma que eu já falo sobre tudo isso. Mas antes de mais nada, para você que gosta do canal, não deixe de se inscrever, muita gente assistindo aos vídeos sem se inscrever, de curtir os vídeos, se estiver vendo pelo celular, de hypar também, que você manda esses vídeos para mais pessoas, o canal chegando a 23 mil inscritos. Essa corrida do Oscar tem sido incrível, o bate-papo com vocês é o que me deixa mais empolgado para fazer esses vídeos, então muita gente engajada, fico muito feliz, está sendo bem legal acompanhar esse ano que o Brasil está em peso, digamos assim, prestando atenção em todas as premiações, né, e isso tá muito legal. E também confere aqui embaixo no primeiro comentário fixado que eu deixo meus outros projetos. Eu tenho um curso de cinema para quem quer estudar mais cinema, tem 30 aulas lá já disponível, uma aula nova todos os meses, e também o meu Cineclube, que amanhã a gente debate o segundo filme sobre David Lynch, que é Veludo Azul. Então vamos olhar um pouco rapidamente para o prêmio do Sindicato dos Roteiristas e depois um pouco mais para o BAFTA, que já é um pouco mais interessante, porque como eu sempre falo para vocês, né, todo ano sai as indicações do prêmio do Sindicato dos Roteiristas e sempre é a mesma coisa. Veículos que não estão acostumados a lidar com premiações falam: tal filme foi esnobado, tal filme, tantos filmes foram esnobados no prêmio do Sindicato dos Roteiristas. E sim, isso seguirá acontecendo, né? Quando tem filme do Tarantino, principalmente, o choque e as notícias são maiores ainda. Mas esses filmes não são elegíveis. O Sindicato dos Roteiristas, diferente dos outros sindicatos, é muito mais restrito em quem pode ser indicado, em quem pode ser membro. Então, se a gente olha para esse ano, a Nora ganha o que acaba sendo expressivo depois do BAFTA, roteiro original, já que A Verdadeira Dor também estava indicado no Sindicato dos Roteiristas, mas não tinha, por exemplo, O Brutalista ali, não poderia ter indicado, tanto que a gente vê outros filmes, Guerra Civil, Rivais, que não vão aparecer em outros prêmios da temporada. Enquanto em roteiro adaptado, a gente não tem Conclave ganhando porque ele também não está indicado. Então essa vitória de Nicole Boyce em roteiro adaptado é legal, é bem interessante, o filme merecia mais esse reconhecimento, ele até ganha um pouco de fôlego, talvez, nesse finalzinho de temporada, para tentar, talvez, um prêmio de roteiro, que seria uma das únicas chances, se não a única chance, do filme, que só está indicado a isso, e melhor filme. Mas dos indicados a roteiro adaptado também, apenas um completo desconhecido estava indicado aqui no prêmio do Sindicato dos Roteiristas. Então, esse dos prêmios do sindicato é o que, pensando em Oscar, pensando em corrida de Oscar, é o que menos importa, porque ele é esvaziado, né? A maioria dos filmes não é que eles não são indicados, eles não são elegíveis, eles não podem ser indicados, e com isso o prêmio ele perde um pouco de importância se a gente comparar com os sindicatos dos diretores, sindicatos dos produtores e por aí vai. Já o BAFTA ele embola bem o jogo porque ele vai ter bastante votante aqui no BAFTA que vota também na academia, ainda que sempre a gente tem que analisar como essas premiações funcionam. O BAFTA ele é uma academia mais conservadora do que a academia hoje em dia, né, do que a academia americana hoje em dia, porque o BAFTA ele não tem muito essa renovação de membros, né? Hoje a academia americana ela tem um quarto, mais ou menos, ali uns 25% de membros internacionais. O BAFTA, por exemplo, não tem isso, então é aquela mesma visão um pouco mais antiga. Ao mesmo tempo que BAFTA acontece muito de vencer um filme britânico que ninguém espera, que não chega a ser inesperado com Conclave, era até a minha aposta para vencer o BAFTA, mas é muito comum um filme britânico vencer o BAFTA e todo mundo ficar: nossa, o que está acontecendo? O BAFTA ele sempre vai puxar um pouco a sardinha para filmes britânicos, o que acaba sendo interessante esse ano. A gente vai analisar mais algumas categorias um pouco mais a fundo, mas interessante para a gente ver alguns que venceram e alguns que filmes britânicos não venceram e aí acabam consolidando outros concorrentes. Então a gente já chega um pouco lá, sempre
pensando aqui que a votação do Oscar acaba amanhã já, então o BAFTA ele vai ter uma importância no sentido de a gente pensar que esses votantes votaram nesses filmes. Vai influenciar os votantes a votarem no Oscar? Um pouco menos, alguns sim, alguns que deixaram para a última hora sim, mas eu acredito que a maioria dos votantes do Oscar já votaram, já que abriu as votações lá no dia 11 e fica até dia 18, então fica até amanhã, muitos votantes já podem ter votado antes do BAFTA. O SEG, que vai ser semana que vem, e que eu vou comentar na segunda-feira que vem, os vitoriosos, e que pode embolar mais o jogo, porque o SEG, por exemplo, quase não indica nada de O Brutalista, mas indica muita coisa de Wicked, pode ser que isso dê mais uma reviravolta ali, a gente vai esperar para ver. Mas o SEG, por exemplo, quando ele acontece esse ano, a votação do Oscar já fechou, então é mais pra gente ver o que esses votantes, né, o que esses atores do sindicato estão premiando, do que os vencedores influenciarem a corrida, já que já vai estar fechada a votação, né? O BAFTA ainda pega 2 dias depois dele de votação em aberto. O SEG ele já tem os prêmios com a votação fechada. Sem mais delongas, vamos para os vencedores do BAFTA, passando um pouco mais rápido por aqueles que só garantem o que já era esperado e que devem se confirmar no Oscar. Algumas categorias parecem bastante consolidadas, principalmente categorias técnicas, né? Então, design de produção, Wicked dificilmente vai perder, ganhou tudo. Figurino, Wicked se consolida muito para uma vitória aqui também. Desde que eu assisti o Brutalista, isso tá lá na minha crítica em outubro, nem se falava muito em Oscar, eu falava, Brutalista vai vencer o Oscar de trilha sonora e vai vencer o Oscar de fotografia, porque a narrativa é muito forte. E o Brutalista acaba saindo fortalecido do BAFTA também, ganha essas 2 categorias, deve repetir no Oscar, como aconteceu em quase todos, por mais que tinha até uma disputa, talvez, de Dune em fotografia, de Conclave correndo por fora em trilha sonora, o Brutalista vai vencer, provavelmente, essas 2 categorias. Aqui não tem, claro, canção original, né, no BAFTA, então uma pequena diferença, mas ainda assim a gente vai ter outras categorias também que são consolidadas, como maquiagem, ficando para a Substância, que venceu tudo em maquiagem e vai repetir esse feito no Oscar. É o Oscar garantidaço de A Substância, por mais que eu ainda acho que tenha chance em roteiro e grandes chances, né? É a favorita ainda em melhor atriz. Aí, melhor som, Duna também desde o começo parecia que era a categoria para Duna ganhar, assim como efeitos visuais ainda, que eu acho que aqui tem uma disputazinha com o Planeta dos Macacos correndo por fora. Essa é a franquia que tá sempre disputando ali, mas nunca ganha. Será que chegou a vez dela? Duna, o primeiro, já venceu, então poderia ter algum argumento para Planeta dos Macacos vencer na categoria de efeitos visuais, mas parece até consolidado Duna nessas 2 categorias também. E nesse sentido, a única categoria técnica que parece realmente muito em aberto é Conclave vencendo aqui melhor montagem. Montagem parece bem aberto, porque no Oscar a gente tem todos os favoritos ao Oscar concorrendo em montagem, né? E eu falei lá na live, eu falei, Conclave hoje é dado como o favorito em montagem. E a gente ficou meio assim, mas por quê? Será que é mesmo? Tem a Nora, tem o Brutalista, filmes que estão fortes na disputa, tentando brigar por essa vaga também. Tem o Wicked, tem Emília Pérez, que seja, enfim, todos os filmes estão ali indicados ao Oscar e Conclave vence aqui, então é um sinal da Academia Britânica fortalecendo esse filme aqui. Isso é interessante para Conclave, a gente falou bastante na última live também que Conclave era um filme que não tinha muita rejeição, pensando em melhor filme até, e isso poderia se favorecer com voto preferencial, ao mesmo tempo que parecia que Conclave não era um filme que tinha tanta paixão, não tinha tanta gente apaixonado. Não adianta você ter pouca rejeição se você não tiver muita gente apaixonado. Você não vence melhor filme no voto preferencial se muita gente não colocar você em primeiro lugar. E aí a gente vê como a Academia Britânica realmente abraça esse filme e pode ser aí a chance de Conclave de vencer até melhor filme. Aí a paixão de alguns votantes, de muitos votantes, esses votantes da Academia Britânica, esses votantes do BAFTA. Então essa vitória aqui bem relevante. Tem prêmio também de casting para Nora, eu não vou falar os outros, né? Os prêmios exclusivamente britânicos, que são muito mais fechados e tudo mais, que teve o prêmio para Anicap, teve prêmio para Conclave também como o melhor filme britânico, curta para família, animação para família, ou filme para família, né? Esses prêmios que são exclusivos do BAFTA. Esse melhor casting para Nora é interessante para mim aqui, porque é meio bizarro, né? Conclave parece que é o filme que foi abraçado, o filme que vence o melhor filme, mas ao mesmo tempo ele não ganha melhor elenco, que
basicamente era o prêmio para Conclave vencer, né? E aqui a Nora é premiado nessa categoria. A Nora que já vai perder prêmios que pareciam muito mais seguros para ele, como a gente vai ver mais pra frente. Melhor filme internacional, aquela pausa pra gente falar de algo importante aqui, né? Essa disputa de Ainda Estou Aqui, nessa categoria, aqui, nesse prêmio específico, Nick Cap tinha muita força por ser um filme que é britânico e tudo mais, e que foi muito abraçado também, que poderia vencer essa categoria mesmo não estando indicado ao Oscar. Aqui a gente tem que pisar no freio, se acalmar, porque parece que com as polêmicas Emília Pérez acabou e Ainda Estou Aqui já venceu o Oscar de filme internacional. Calma, calma. A disputa é extremamente equilibrada. Eu não acho que a derrota de Ainda Estou Aqui é um grande problema, assim. Por mais que Ainda Estou Aqui não tenha vencido nenhum dos grandes prêmios mais importantes e com maior visibilidade nessa categoria, eu ainda acho que a campanha direcionada para o Oscar de Ainda Estou Aqui é muito fortalecida, é um filme que ele ganha força na reta final e tudo mais, enquanto Emília Pérez vem um pouco perdendo força. Ainda assim, a gente não pode descartar a Emília Pérez. A gente vê que na Europa, por exemplo, o filme ele continua passando ileso dessas polêmicas, parece, né? E vence aqui filme internacional. A gente tem que lembrar também, aí pensando pelo lado do brasileiro, que aqui no Reino Unido não é a Sony que está fazendo essa grande campanha para o BAFTA. Esse filme ele é de uma distribuidora menor no Reino Unido, a campanha é muito pior e tudo mais. A campanha de Ainda Estou Aqui, a campanha da Fernanda Torres é direcionada para o Oscar. Então se ele vencer prêmios, se Ainda Estou Aqui vencer prêmios, é justamente por isso, né? É uma campanha focada nos Estados Unidos, sobretudo, no Oscar, sobretudo depois das indicações ao Oscar. Então não chega a ser uma surpresa, eu diria que eu até apostaria, a minha aposta era Emília Pérez vencendo filme internacional aqui no BAFTA. A animação, vai sair até um corte essa semana de animação, que a gente vai debater um pouco se Flow ou Robô Selvagem, qual desses dois filmes deve levar, né? Qual tá ganhando força, qual tá perdendo força, a gente teve algumas discordâncias sobre isso na live. Aqui nenhum dos dois vence o Wallace & Gromit. Mais uma vez, sempre aquele asterisco, é um filme britânico. Wallace & Gromit é a defesa do BAFTA a uma animação britânica. Isso acontece muito, né? O BAFTA tende a premiar mais filmes britânicos. E eu não acho que o Wallace & Gromit vai vencer o Oscar, eu não acho que ele tenha tanta chance assim. Ele pode até agora entrar um pouco mais na corrida, passar na frente dos outros que estavam correndo por fora, passar na frente até de um Divertidamente, por exemplo, que não ganhou absolutamente nada. Mas eu ainda acho que Flow e Robô Selvagem vão fazer essa disputa para vencer melhor animação. Sempre a gente tem que entender as premiações e não simplesmente olhar os prêmios friamente. Documentário é mais um prêmio que ganha o documentário do Christopher Reeve, que lá atrás parecia o favorito antes da temporada começar, mas sempre com aquele asterisco de que, principalmente a academia do Oscar, o grupo, né, o branch de documentário tende a não indicar documentários sobre pessoas, né, esses documentários cinebiográficos, e o filme acabou não sendo indicado lá, o que, assim, pode ser até uma boa para Nomadland, que até estava indicado aqui, mas que não venceu muitos desses prêmios de sindicato e tudo mais, mas é uma categoria completamente em aberto, e Nomadland, não tendo os seus concorrentes direto sendo premiados, ele continua se consolidando como um concorrente mais forte no momento, o mais forte. Se a gente olhar aqui em documentário, Black Box Diaries, por exemplo, estava indicado também, e só, né, só Nomadland, Black Box Diaries, e o resto da lista era completamente diferente da lista lá do Oscar. Indo agora para as categorias principais, prêmio importante de Conclave em roteiro adaptado, que para mim é uma aposta segura, né? Eu poderia colocar esse nas indicações nos prêmios mais seguros, assim como outros aqui prêmios principais que eu vou falar a seguir, mas é importante, né? Conclave ganha essa força em cima de outros nomes que estavam disputando com ele e tudo mais. A Academia Britânica dá essa força pro filme, mas Conclave já estava vencendo roteiro adaptado, já tinha vencido o roteiro no Globo de Ouro, então acho que o roteiro é um prêmio bastante seguro para Conclave. É possível até que seja o único prêmio de Conclave, acho que talvez não seja o único prêmio de Conclave, mas esse é o prêmio seguro do filme. Já o roteiro original, parecia que, até outro dia, parecia que era o prêmio seguro de Anora, né? Talvez o único prêmio de Anora antes de ganhar os sindicatos. E eu falei lá na live da semana passada que talvez o prêmio de Anora do Sindicato dos Produtores, Sindicato dos Diretores, colocando esse filme como favorito, poderia abrir espaço em um roteiro original para outro filme, como A Substância, que eu não descarto, ou como A Verdadeira Dor, por exemplo, que ganha aqui, que eu acho um roteiro bem meia boca, assim, bem filme qualquer coisa de Sundance e tudo mais, mas ainda assim é um filme que, para essa ala mais conservadora da academia,
talvez seja um filme que tem um roteiro com mais cara de Oscar em algum sentido, e pode ser um filme que entra na disputa aqui, né? Então eu não descarto, acho que a Nora ainda é favorito, a gente tem que pensar que no Sindicato dos Roteiristas a Verdadeira Dor também estava indicado, então teve esse embate lá, e lá a Nora venceu, mas ainda assim acho que fica em aberto, né? Entre esses três, principalmente. Brutalista acho que tem menos força e tal, mas acho que a Verdadeira Dor ganha um pouco de força, como esse filme que não vai ter tantas indicações, não vai ser tão reconhecido, mas pode ter uma força aqui apenas em roteiro e ator coadjuvante. Não descarto a Substância e ainda acho que a Nora é o favorito. As categorias de atuação, principalmente os coadjuvantes, Zoe Saldanha não perde força, não vai perder força, eu acho, com a Emília Pérez, mesmo que a Emília Pérez perca força em todas as outras categorias, a Zoe Saldanha acho que ela passa ilesa, né? A interpretação é de que o filme pode sofrer de todas as consequências possíveis, mas ela está muito bem e ela merece esse prêmio, por mais que sempre aquele debate, né? Os dois são coadjuvantes ou os dois são principais? Esse roubo de categoria que acontece desde sempre. No Oscar, Kieran Culkin, a mesma coisa, vai vencer ator coadjuvante. Já venho falando isso desde o começo, que parece aqueles ator e atriz coadjuvante que vencem todos os prêmios na temporada, e acontece exatamente isso. Melhor ator, a mesma coisa. O Adrien Brody, ele é muito seguro aqui, né? Ele venceu todos os prêmios. Mais uma vez, as polêmicas não afetaram Emília Pérez no BAFTA e não afetaram o Brutalista, porque aqui o Adrien Brody, ele poderia perder prêmios por conta disso, né? A gente tem que pensar que a voz, né, o sotaque faz parte da atuação, e isso foi feito por um software de inteligência artificial. Isso daí poderia afetar, pode até afetar o Oscar. Eu não sei o quão conservadora é essa academia britânica a ponto de não levar em consideração muitas essas polêmicas, mas eu acho que não vai afetar. Eu acho que Adrien Brody, ele vence o Oscar também. Eu acho que ele vence o SEG semana que vem também. E aqui é uma categoria importante. Ele era a aposta segura, ele era quem vinha vencendo tudo. Mas se o BAFTA quisesse mandar uma mensagem, né, poderia vencer aqui o Ralph Fiennes, que é ator britânico em um filme britânico, e poderia embolar um pouco mais o jogo. Não acontece, Adrien Brody deve vencer também o Oscar de melhor ator, deve vencer o SEG de melhor ator. Melhor atriz, aí a gente já dá uma embolada boa, né? A gente poderia pensar na Marianne Jean-Baptiste em um filme britânico, vencendo aqui, não acontece também, mas vai vencer a Mickey Madison contra a Demi Moore. O SEG fica mais importante do que nunca na categoria de melhor atriz, e muita gente aposta que podem dividir voto, as duas, a Fernanda Torres vencer por conta disso. Eu acho que as três estão no jogo, né? Acho que não descarto a Fernanda Torres, mas hoje a disputa um pouco mais forte com essa vitória parece entre a Mickey Madison e a Demi Moore. Sempre tem o fator da Mickey Madison ser uma atriz mais jovem, que está começando a aparecer agora, e isso pode fazer com que muitos não votem nela e deem preferência a Demi Moore, por exemplo, ou até a Fernanda Torres. A gente tem que pensar que na academia a gente tem uma ala internacional muito maior que pode dar esse suporte para Fernanda Torres e tal, mas esse é um prêmio importante aqui. Importante por quê? E porque o SEG se transforma em mais importante ainda para a categoria de melhor atriz. A gente tem que pensar que a Demi Moore, ela teve toda a visibilidade, ela teve os discursos, ela venceu tudo até agora, mas ela não teve uma amostragem real em prêmios que compartilha votantes com a academia. Globo de Ouro é importante, o Critics' Choice que seja importante, esses prêmios são importantes, mas os prêmios que realmente compartilham votantes com a academia e que realmente importam pra gente pensar nisso é o BAFTA e é o SEG. Se ela perde o BAFTA e o SEG, automaticamente a Demi Moore ela perde muita força. Não acho que vai acontecer, eu acho que ela ganha o SEG e eu acho que isso fica ainda mais em aberto entre ela e a Mickey Madison. Eu ainda acho que a Demi Moore é a favorita aqui em melhor atriz. Mais um prêmio importante para Mickey Madison, deixa esse jogo um pouco mais legal, um pouco mais embolado, como foi essa corrida do Oscar desde o começo. A categoria de direção, eu não descartaria, nunca descartei o Brad Corbett, a gente falou bastante, saiu até um corte sobre isso ontem, né? E a gente falou sobre isso bastante na live, que ele tá forte, ele é um filme que tem a cara de direção, né? Principalmente a cara de direção para essa visão mais conservadora, o que casa muito com a Academia Britânica, né? Então era a minha aposta aqui também o Brad Corbett para a direção, por mais que lá no Oscar eu ainda acho que o Sean Baker esteja um pouquinho na frente dele, mas eu acho que essa disputa em aberto entre os dois, né? Brad Corbett por O Brutalista, Sean Baker por A Nora, acho que completamente em aberto, né? Um ganha o DGA, outro ganha o BAFTA, então acho que tá bem aberto, mas ainda assim o Sean Baker um pouco na frente. Mas esse filme esse tipo de direção é aquele que casa muito com uma ala que é grande ainda, muito conservadora, que tem muito grande conservadora também na academia. E aí, melhor filme, Conclave, eu já falei pra vocês como dá um impulso pro filme, mostra que há sim uma paixão pelo filme,
e pode ser essa opção adicional dentro de um voto preferencial, onde filmes com maior rejeição acabam perdendo para um filme de menor rejeição que tem algum amor aqui, que é Conclave. Então acho que o jogo para melhor filme continua muito em aberto. Agora parecia que a Nora era o grande favorito. Agora nem tanto assim, né? Agora continua sendo o favorito, a Nora continua sendo o grande favorito, mas o Brutalista mostra que tem alguma força com BAFTA, Conclave mostra que tem alguma força também. Vai ser legal acompanhar essa temporada que foi tão em aberto desde o começo e parecia que tinha perdido um pouco isso, né? Com os últimos prêmios da semana passada, parece que agora voltou a ficar completamente aberta essa corrida malucaça que tá acontecendo aqui. Segue semana que vem, comento na segunda-feira para vocês. E aí é outra coisa, SEG pode mudar tudo de novo, né? Vamos pensar que o Wicked ganha o prêmio de melhor elenco, que é como se fosse o melhor filme do SEG. Ou se a Nora vence, aí ele se credibiliza mais uma vez como grande favorito. Se Conclave vem, enfim, muita coisa em aberto, né? O Wicked teve muitas indicações, o Brutalista não teve indicações no SEG. Então, teve, né? Na verdade teve do Adrien Brody, mas não teve nas categorias de coadjuvante. Então, o SEG pode dar mais uma embolada nesse jogo e deixar a última semana de Oscar essa completa maluquice pra gente tentar apostar. Aqui uma passagem geral pelo BAFTA, bem mais curta pelo WGA, né, pelo Sindicato dos Roteiristas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, vamos bater um papo, que é sempre muito legal. É isso que me motiva a continuar fazendo esses vídeos de Oscar. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver os meus outros projetos, minhas outras redes sociais pessoais. Por hoje é isso aí, corta.